A paz do Senhor, bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária. Hoje é dia 5 de setembro, segunda-feira, e o Senhor vai nos ensinar por meio da continuidade da leitura aqui de Ezequiel. Hoje nós vamos ler os capítulos 43, 44 e 45. E diz assim a palavra do Senhor em Ezequiel 43. A volta do Senhor, a glória do Senhor volta ao templo. Depois disso o quê? O que nós lemos nos 2 últimos dias foi uma medição do templo, as paredes, etc, etc, etc. Agora ele vai falar dos sacerdotes e tudo mais, e ele vai dizer que a volta da glória do Senhor vai acontecer e ela vai chegar, novamente ao templo do Senhor. Olha só. Depois disso, o homem me levou à porta leste. De repente, a glória de Deus, do Deus de Israel, surgiu, vindo do leste. O som de sua vinda era como o rugido de águas revoltas, e toda a paisagem se iluminou com a sua glória. A visão era como as outras que eu havia tido, primeiro junto ao rio Quebar e depois quando ele veio destruir Jerusalém. Prostrei-me com o rosto no chão, e a glória do Senhor entrou no templo pela porta leste. Então o Espírito me pôs em pé e me levou ao pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Ouvi alguém falar comigo de dentro do templo, enquanto o homem que havia tomado as medidas estava ao meu lado. O Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar de meu trono, é o lugar onde descanso meus pés. Habitarei aqui para sempre no meio do povo de Israel. Eles e seus reis nunca mais profanarão meu santo nome ao cometer adultério, adorando outros deuses, ou ao honrar relíquias de seus reis que morreram. Puseram os altares de seus ídolos ao lado de meu altar, com apenas uma parede entre mim e eles. Profanaram meu santo nome com esse pecado detestável. Por isso os consumi em minha ira. Agora que deixem de adorar outros deuses e honrar as relíquias de seus reis, eu habitarei no meio deles para sempre. Filho do homem, descreva para o povo de Israel o templo que eu lhe mostrei, para que eles se envergonhem de todos os seus pecados, que eles estudem a planta do templo e fiquem envergonhados de tudo o que fizeram. Descreva-lhe todas as especificações do templo, incluindo as entradas e saídas e todos os outros detalhes. Fale de seus decretos e suas leis. Escreva todas essas especificações e todos esses decretos diante do povo, para que se lembrem deles e lhes obedeçam. Esta é a lei do templo, todo o alto do monte onde está o templo é santo. Esta é a lei do templo. Todo o alto do monte onde está o templo é santo. Sim, esta é a lei do templo. Capítulo 44. Capítulo 43, versículo 13. Estas são as medidas do altar. Há uma calha ao redor de todo o altar, com 0,5 metros de profundidade e meio metro de largura, com uma borda de 26 centímetros à sua volta. E esta é a altura do altar,
Da calha, o altar se eleva por 1 metro, até uma borda inferior ao seu redor, com 0,5 metros de largura. Da borda inferior, o altar se eleva por 2 metros, até a borda superior, que também tem 0,5 metros de largura. A parte de cima do altar, onde fica o fogo, se eleva mais 2 metros, com um chifre em cada um dos 4 cantos. A parte de cima do altar é quadrada, com 6 metros de cada lado. A borda superior também forma um quadrado com 7 metros de cada lado, uma calha de meio metro e uma saliência de 25 centímetros ao redor da borda. Há degraus do lado leste do altar. Então ele me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor soberano, estas são as regras para a queima de ofertas e a aspersão de sangue depois que o altar for construído. Nessa ocasião, os sacerdotes levitas da família de Zadok, aqueles que servem diante de mim, devem receber um novilho para uma oferta pelo pecado, diz o Senhor soberano. Você pegará um pouco do sangue do novilho e o aplicará aos 4 chifres do altar, aos 4 cantos da borda superior e à saliência em volta da borda. Com isso, purificará o altar e fará expiação por ele. Em seguida, pegará o novilho para a oferta pelo pecado e o queimará no lugar indicado, fora da área do templo. No segundo dia, apresentará como oferta pelo pecado um bode sem defeito. Em seguida, purificará o altar e fará expiação por ele novamente, como fez o novilho. Quando tiver terminado a cerimônia de purificação, apresentará outro novilho sem defeito e um carneiro perfeito do rebanho. Você os oferecerá ao Senhor, e os sacerdotes espalharão sal sobre eles e os apresentarão como holocausto ao Senhor. Todos os dias, por 7 dias, você apresentará um bode, um novilho e um carneiro do rebanho como oferta pelo pecado. Nenhum desses animais deve ter qualquer defeito. Fará isso todos os dias por 7 dias, para purificar o altar e fazer expiação por ele, e, desse modo, separá-lo para o uso sagrado. No 8º dia, e a cada dia depois disso, os sacerdotes oferecerão no altar os holocaustos e as ofertas de paz do povo. Então eu aceitarei vocês. Eu, o Senhor soberano, falei. Capítulo 44. O príncipe, os levitas e os sacerdotes. Depois disso, o Senhor me levou de volta à porta leste do muro externo do templo, mas ela estava fechada. Então o Senhor me disse: esta porta deve permanecer fechada. Nunca mais será aberta. Ninguém jamais abrirá nem passará por ela. Pois o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Portanto, permanecerá sempre fechada. Capítulo 44, versículo 3. Somente o príncipe pode sentar-se junto à entrada dessa para comer na presença do Senhor, mas só pode entrar e sair pelo pórtico da entrada. Então o homem me levou para a frente do templo, passando pela porta norte. Olhei e vi a glória do Senhor encher o templo do Senhor, e prostrei-me com o rosto no chão. Então o Senhor me disse: Filho do homem, preste atenção. Use seus olhos e seus ouvidos e escute atentamente tudo o que lhe digo acerca das regras do templo do Senhor. Observe com atenção os procedimentos para o uso das entradas e saídas do templo, e transmita a esses rebeldes:
o povo de Israel esta mensagem e transmita esta mensagem a esses rebeldes, o povo de Israel. Esta mensagem é do Senhor soberano. Ó povo de Israel, basta de seus pecados detestáveis. Vocês trouxeram estrangeiros incircuncisos para dentro de meu santuário, gente incircuncisa de corpo e coração. Com isso profanaram meu templo, enquanto me ofereciam comida, a gordura e o sangue dos sacrifícios, além de todos os seus outros pecados detestáveis. Vocês quebraram minha aliança. Em vez de guardar minhas ordens sobre as coisas sagradas, contrataram estrangeiros para realizar o serviço do meu santuário. Portanto, assim diz o Senhor soberano: nenhum estrangeiro, nem mesmo aqueles que vivem no meio do povo de Israel, entrará em meu santuário, se não tiver sido circuncidado de corpo e coração. E os homens da tribo de Levi me abandonaram quando Israel se afastou de mim para adorar ídolos. Sofrerão as consequências por causa disso, por causa de seus pecados. Ainda poderão ser guardas do templo e das portas, poderão abater os animais trazidos para os holocaustos e estar presentes para servir o povo. Contudo, incentivaram o povo a adorar ídolos e fizeram Israel cair em pecado profundo. Por isso, jurei solenemente que eles sofrerão as consequências de seus pecados, diz o Senhor. Não se aproximarão de mim para me servir como sacerdotes, não tocarão em nenhuma das minhas coisas sagradas, nem as ofertas sagradas, pois carregarão a vergonha de todos os pecados detestáveis que cometeram. Cuidarão do templo e serão encarregados do trabalho de manutenção e dos serviços gerais. Contudo, os sacerdotes levitas da família de Zadok continuaram a servir fielmente no templo quando Israel me abandonou. Eles me servirão, estarão em minha presença e oferecerão a gordura e o sangue dos sacrifícios, diz o Senhor soberano. Somente eles entrarão em meus santuários e se aproximarão de minha mesa para me servir. Eles cumprirão todas as minhas ordens. Quando entrarem pela porta do pátio interno, vestirão somente roupas de linho, não usarão veste alguma de lã, enquanto estiverem de serviço no pátio interno ou no templo propriamente dito. Usarão turbantes de linho e as roupas de baixo de linho. Nunca vestirão roupas que os façam transpirar. Quando voltarem ao pátio externo, onde o povo está, removerão as vestes que usam enquanto me servem. Deixarão essas vestes nas salas sagradas e vestirão outras roupas, a fim de não colocar ninguém em perigo, ao consagrá-lo indevidamente por meio das vestes. Não rasparão a cabeça, nem deixarão o cabelo comprido demais, antes o manterão aparado. Os sacerdotes não beberão vinho antes de entrar no pátio interno. Poderão escolher a esposa somente entre as virgens de Israel ou entre as viúvas dos sacerdotes. Não se casarão com outras viúvas, nem com mulheres divorciadas. Ensinarão meu povo a diferença entre sagrado e profano, entre cerimonialmente puro e impuro. Servirão como juízes para resolver desentendimentos entre membros de meu povo. Suas decisões serão baseadas em meus estatutos, e eles mesmos obedecerão às minhas instruções e aos meus decretos em todas as festas sagradas, e se certificarão de que meus sábados sejam separados como dias santos. O sacerdote não deverá se contaminar por se aproximar de uma pessoa morta, a menos que seja seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão ou sua irmã não casada. Nesses casos,
será permitido que se torne impuro. Mesmo assim, só poderá retomar seus deveres no templo depois de se purificar cerimonialmente e esperar 7 dias. No primeiro dia em que voltar ao trabalho e entrar no pátio interno e no templo, apresentará uma oferta pelo pecado por si mesmo. Sim, assim diz o Senhor soberano. Os sacerdotes não terão propriedades, nem porção alguma de terra, pois eu sou sua herança. Seu alimento virá das ofertas e dos sacrifícios que os israelitas trouxerem para o templo, as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa. Tudo que for consagrado para o Senhor pertencerá aos sacerdotes. Os primeiros frutos maduros e as ofertas trazidas irão para os sacerdotes. As primeiras porções serão entregues aos sacerdotes para que os lares de vocês sejam abençoados. Os sacerdotes não comerão carne de qualquer ave ou animal que morrer de causas naturais ou que for morto por outro animal. Divisão da terra, capítulo 45 e último de hoje. Quando vocês repartirem a terra entre as tribos de Israel, separem uma parte para o Senhor como uma porção santa. Ela terá 12,5 km de comprimento, 10 km de largura. Toda essa área será santa. Uma parte da terra, com 250 metros de cada lado, será separada para o templo. Ao redor dela haverá um espaço aberto de 25 metros de largura. Dentro da área santa maior, separem uma porção de 12,5 quilômetros de comprimento e 5 quilômetros de largura. Dentro dela ficará o santuário, o lugar santíssimo. Essa área será santa, separada para os sacerdotes que devem e que servem ao Senhor no santuário. Ali ficarão suas casas e seu templo. A faixa de terra sagrada, ao lado dela, também com 12,5 metros de comprimento e 5 metros de largura, será destinada à casa dos levitas que trabalham no templo. Será a propriedade deles e um lugar para seus povoados. Junto à área santa maior haverá uma faixa de terra com 12,5 quilômetros de comprimento e 2,5 quilômetros de largura. Ela será separada para uma cidade onde qualquer um em Israel poderá morar. 2 faixas de terra serão separadas para o príncipe. Uma delas fará divisa com o lado leste das terras sagradas e com a cidade, e a outra fará divisa com o lado oeste. As divisas no extremo leste e no extremo oeste das terras do príncipe ficarão junto às divisas lestes e oeste dos territórios das tribos. Essas porções de terra serão separadas para o príncipe. Então meus príncipes não oprimirão mais meu povo, distribuirão o restante da terra entre o povo e separarão uma parte de cada tribo. Regras para os príncipes. Assim diz o Senhor soberano: basta, príncipes de Israel. Parem com a violência e a opressão e façam o que é justo e certo. Parem de expulsar meu povo de suas casas, diz o Senhor soberano. Usem somente pesos, medidas e balanças honestos para secos e líquidos. O homer será a unidade padrão para medir volume, e o efa e o bato medirão cada um 1/10 de homer. A medida padrão para pesos será o ciclo de prata. Um ciclo consistirá em 20 geras e 60 ciclos, correspondente a uma mina. Ofertas especiais e comemorações. Esta é a oferta que vocês entregarão ao príncipe: 1 cesto de trigo ou de cevada para cada 60 cestos que colhem, 1/100 de seu azeite, e uma ovelha ou um boi e um bode para cada 200 de seus rebanhos em Israel. Serão ofertas de cereal, holocaustos e ofertas de paz, que farão expiação por aqueles que os apresentarem, diz o Senhor soberano. Todo o povo de Israel levará essas ofertas ao príncipe.
Caberá ao príncipe fornecer as ofertas apresentadas nas festas religiosas, nas comemorações da lua nova, aos sábados ou em outras ocasiões semelhantes. Ele providenciará as ofertas pelo pecado, os holocaustos, as ofertas de cereal, as ofertas derramadas e as ofertas de paz, para fazer expiação pelo povo de Israel. Assim diz o Senhor soberano: no primeiro dia do primeiro mês de cada ano, vocês sacrificarão um novilho sem defeito para purificar o templo. O sacerdote pegará sangue desta oferta pelo pecado e o aplicará aos batentes da porta do templo, aos 4 cantos da borda superior do altar e aos batentes da entrada do pátio interno. Vocês farão o mesmo no 7º dia do ano novo em favor de qualquer um que houver pecado sem intenção ou por ignorância. Assim purificarão o templo. No 14º dia do primeiro mês, vocês celebrarão a Páscoa. Essa festa durará 7 dias. O pão que comerem durante esses dias será feito sem fermento. No dia da Páscoa, o príncipe fornecerá um novilho como oferta pelo pecado, em favor de si mesmo e do povo de Israel. A cada dia, durante os 7 dias da festa, ele apresentará um holocausto para o Senhor, com 7 novilhos e 7 carneiros sem defeito. Também apresentará a cada dia um bode como oferta pelo pecado. O príncipe fornecerá um cesto de farinha, como oferta de cereal, e um jarro de azeite, com cada novilho e cada carneiro. Durante os 7 dias da festa das cabanas, que ocorre a cada ano no 15º dia do 7º mês, o príncipe fornecerá esses mesmos sacrifícios, como oferta pelo pecado, holocausto e oferta de cereal, bem como a quantidade requerida de azeite. Esta é a palavra do Senhor para esse dia, meu povo. Que Deus lhes abençoe. E até amanhã. Lembre de deixar o seu like, o seu joinha, e vamos juntos proclamar a palavra do Senhor. Deus te abençoe e fique na paz.